Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, começando pela Galileia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galileia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante e enviou-o novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu lhe o enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus, mas eles gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez: por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença que deveria ser como eles exigiam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E enquanto o conduziam, eles pegaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte.
E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo: ele salvou os outros. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras de grego, e latim e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino? E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Bíblia Sagrada, King James, 1611.